sobre os ensinamentos da doutrina espírita, a gente chama a nossa irmã Maria Cristina, que vai nos falar sobre a palavra, né? Vamos lá, vamos ouvir. Vamos. Obrigada. Meu cordial boa noite a todos. Bem-vindos sejam vocês a esta casa onde nós aprendemos a cada dia a ser melhores, sermos mais humanos, sermos mais caridosos. Que o Senhor nos ilumine e que ilumine a mim, Senhor, na palavra que é o tema da palestra, a palavra na visão espírita. O que é a palavra? A palavra ela tem que ter muito cuidado. Então, vou falar sobre ela. Vamos ver o que vai acontecer depois dela. Por que não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz? Vede, pois, como ouvis. Isso Lucas escreveu no capítulo 8, versículo 17 e 18. Agora vem a palavra. É vigoroso fio de sugestão. É por ela que recolhemos o ensinamento dos grandes orientadores da humanidade, na tradição oral. Mas igualmente com ela, recebemos toda espécie de informações no plano evolutivo, em que se nos apresenta a luta diária. Em todos os lugares surgem pessoas que abusam da palavra, porque ainda temos dificuldade de controlar a língua. A palavra tem força, e uma vez tendo sido dita, não será possível apagá-la. O que foi dito, não é como escrever que você passa borracha. A palavra falou, o outro ouviu e não tem mais como remediar. Entretanto, o falar não deve ser desassociado do ouvir. São duas faculdades que se completam porque elas são interdependentes entre si. Se é importante o cuidado com o que é e como dizemos as coisas, também o é com que ou como ouvimos aquilo que nos é dito. Uma vez dita, não podemos mais conter-lhe o caminho, porque o ouvinte pode captá-la e espalha-se, como bálsamo ou veneno, paz ou discórdia, trevas ou luz. No templo doméstico ou fora dele, escutarás os mais variados apontamentos. São apreciações acerca da natureza, são críticas em torno das autoridades constituídas, são notas alusivas à conduta dos outros, e assim vamos ouvindo vários comentários. Cada registro falado traz consigo a importância da ação. Contudo, a reação mora em ti mesmo, solucionando os problemas ou agravando-lhes a estrutura. Por tua resposta, converter-se-á o bem na lição ou na alegria dos que te comungam a experiência, ou transformar-se-á o mal em açoite ou no sofrimento daqueles que te acompanham. Saibamos assim lubrificar as engrenagens da audição com o óleo do amor puro, a fim de que a nossa fala traduza o idioma da compreensão e da paciência, do otimismo e da caridade, porque nem sempre o nosso julgamento é o julgamento da lei divina. E conforme asseverou Cristo, não há propósito oculto ou atividade transitoriamente escondida que não haja de vir à luz. A linguagem é a morada do ser. É por meio dela que o homem consegue criar um universo paralelo e simbólico
prático que ele compartilha com outros homens. Indubitavelmente, a palavra falada contém imagens e conceitos. Você cria uma imagem em redor daquilo que você fala. Você dá um conceito para aquilo que você quer dizer. E um excitante condicional tão real quanto a coisa que apresenta. Emitida com veemência, convicção e amor, conduz a ideias e quadros felizes, com a missão de expulsar os similares sombrios que mourejam no campo mental de quem as ouve, favorecendo a entrada da esperança e da felicidade. Às vezes, olhamos para alguém e pensamos: acho que vou dar uma palavrinha de conforto. Sei lá, meio cabisbaixo. Será? De amor, de alegria. Mas prestemos muita atenção às nossas palavras, para que as mesmas sejam realmente um bom eflúvio para a sua alma e seu coração. O apóstolo Paulo nos recorda em sua carta a Tito, capítulo 2, versículo 1, que devemos falar para o bem em atendimento à recomendação de Jesus e para termos os ouvidos atentos àqueles que nos falam. Porque muitas vezes seremos chamados a falar nos mais diversas situações, entre os bons ou entre os maus. Assim, de desastre em desastre, vamos criando em torno dos próprios passos todas as desventuras que vamos construindo no nosso caminhar. Pois falamos hoje e pagamos a conta amanhã. Isso é da lei, semeadura e colheita. Dependência perene, resultado das nossas escolhas. Mas, se já possuímos algum conhecimento evangélico, e se não desconhecemos os valores do Espírito, precisamos ficar atentos para não usarmos o verbo contrariamente às orientações de Jesus. Falar o que o outro quer ouvir é fácil. Replicar-lhe o argumento, atendendo os nossos interesses, também não é difícil. Mas ouvir-lhes com paciência e entendimento, e falar-lhe com a prudência amorosa e com a tolerância educativa, como convém à sã doutrina do Mestre, é tarefa complexa e enobrecedora, que requisita a ciência do bem no coração e no entendimento evangélico dos raciocínios. De tudo isso, podemos concluir que o problema não está no comentário em si. Quem fala responderá pelas consequências que provocamos, na forma como a recebemos, tendo em vista que reagimos a ele de acordo com o nosso entendimento e sentimento. Por isso se faz tão importante compreender a nossa postura diante deste fato. Porque a gente pode falar e dizer alguma coisa que o outro não quer entender, que não dá a mínima importância para a tua palavra, para a tua fala. Se é para melhorar, se não é para melhorar, não tem importância. Pode falar, falando à toa. Eu não estou nem aí, meus ouvidos não estão lubrificados com o óleo do amor. Uma pergunta: estaremos convertendo no bem ou no mal? Estamos espalhando, em consequência daquilo que escutarmos, alegria ou sofrimento para aqueles que estão junto de nós? Ouvimos com malícia ou caridade? Como estamos respondendo ao que ouvimos? A resposta honesta e transparente a estas questões é que nos dará a correta medida de como e quanto estamos evoluindo espiritualmente e moralmente nessa nossa jornada planetária,
nos campos das relações interpessoais. Porém, como não dá para fazer tudo de uma só vez, a proposta é que, num primeiro instante, aprendamos a controlar a língua para depois modificarmos a recepção do que ouvimos, em atendimento ao convite de Jesus. Caridade no ouvir, caridade no falar. Mas o que é a fala? A palavra veio com a fala, né? O que é a fala? Assim é a fala. A fala que fala, a fala que reproduz, a fala que imita, a fala que refala, a fala que desfala e a fala que não fala. São todas falas intensamente responsáveis, vista no contexto da construção do futuro. Por meio dela, podemos dar vários encaminhamentos às verdades. Manter verdades sempre verdadeiras, verdades dúbias, verdades mal intencionadas e mesmo verdades mentirosas, e verdades ilusórias, e verdades fantasiosas. Mas, esteja em que campo estiver a fala, é sempre uma responsabilidade pessoal e intransferível daquele que fala. A minha fala é minha, dela. Não tem como. A nossa fala tem a força dos intensos arremessos. Viaja com as ondas de longo alcance e produz impactos incalculáveis no ouvido de quem ouve. Às vezes são falas com palavras tão pesadas que dói no outro e provoca dores em sua alma, em seu viver, em seu caminhar. Provocando respostas inimaginárias no campo das responsabilidades dos que falam, vibrando sobre todas as coisas e todas as circunstâncias. Pela fala podemos construir momentos de intensa leveza e planejar um futuro de felicidade verdadeira. Mas também pela fala podemos tecer momentos de dor, de súplicas inenarráveis e de muitas lutas insanas, arrastando vidas ao cadafalso das dores e projetando-as em quedas intermináveis. Quantas vezes, você ouve dizer assim: mas eu não sou mais nada, eu não consigo mais nada, eu não tenho mais trabalho, não tenho mais família. O que será que se passou nas falas para esta pessoa? Por que perdeu o emprego? O que esse patrão falou que derrubou tanto essa pessoa? Por isso, muito cuidado. Até em casa, com os filhos, a gente fala umas coisas assim, depois os filhos falam para a gente. E a gente guarda. Mas, quando falamos em pleno ato da fala, o pensamento verbalizado já não nos pertence mais. Ele foi embora, ele viajou. A partir daí, a fala se introjeta no ouvido de quem ouve, passando a pertencer-lhe. E a partir desse instante não há mais como desfalar, desmanchar a fala, dissolver. Não existe isso. Falou da palavra. Podemos refalar. Eu falo uma coisa, depois eu quero dizer uma outra. Mas continua sendo fala. Posso pedir desculpas, mas ainda assim não podemos nos esquecer de que a fala já foi falada. E assim, quando falamos, a pessoa capta e anexa ao seu pessimismo, conforme suas condições pessoais de absorção e entendimento. Ora, por isso mesmo, o ato de falar se torna ainda mais responsável, devendo ser mais reflexivo e exigindo muito cuidado em suas colocações. É necessário que haja, preliminarmente,
uma responsabilidade mais intensa em relação ao que se vai ser dito e um imenso respeito para com os que ouvem, e sempre que parar alguma dúvida, torna-se preferível optarmos pela fala do silêncio. Lembremos-nos de que a fala muda muitos caminhos, altera destinos, pode tanto criar um imenso universo de grandes oportunidades, como um abismo de destruições. A fala tem o poder de construir a vitória do homem sobre si mesmo. Mas é também por ela que podemos construir grandes arrastamentos que nos levarão aos campos doridos das derrotas soturnas, dos pessimismos, das infelicidades, das inverdades, das ilusões, das fantasias. Lembrando que todo campo mental a ser construído pela fala produzirá efeitos por tempos a fio. E aquilo que vier a causar dificuldade certamente reclamará recomposição através do tempo. Assim, em qualquer circunstância em que a vida nos autorize a oportunidade da fala, tenhamos extremada cautela, pois é 1000 vezes preferirmos nascermos mudo ou no silêncio da necessária reflexão a mergulharmos no lodaçal dos comprometimentos da expressão. Assim, no que se refere ao exercício da palavra, tenhamos sempre a certeza de que aquilo que for semeado hoje, nos campos da nossa vida, produzirão as mãos cheias do amanhã, expressando-se em flores e frutos no futuro. E sem dúvida, será dessa produção que fatalmente colheremos e forçosamente seremos constrangidos a nos alimentar no futuro. A palavra semeada hoje se converte sempre em responsabilidades futuras pertinentes aos terrenos da lei de causa e efeito, ação e reação, determinará no curso do tempo nossa colheita, que sem dúvida será pessoal e intransferível. Cada um de nós colhemos aquilo que plantamos. Ninguém planta pelo outro, cada um planta por si só. Cada um faz o seu mundo, cada um faz o seu futuro. Cada um é livre para falar, mas cuidado, que essa fala não se interiorize em alguém que vai cair escada abaixo, como a gente diz. Mais um bocadinho, tá? Hoje eu estou um pouquinho mais longa. Eu sou a palestrante ligeirinha. Todo mundo gosta porque deu 30 minutos, que assim seja. Tudo à nossa volta, tudo que fazemos ou pensamos tem energias e vibrações. Cada vibração que emitimos ao universo volta em consonância com a lei de causa e efeito. Dessa forma é evidente que nossas palavras geradas por nossos pensamentos são carregadas de energias que voltam para nós de maneira positiva ou negativa. Assim, a doutrina espírita nos ensina que devemos pensar muito antes de falarmos, e claro, na forma que falamos. Se é manso, se é gritando, se é cochichando, se é... tem várias maneiras de falar, de colocarmos a nossa fala. Por meio das palavras, materializamos a nossa realidade, ou seja, o pensamento cria, a palavra potencializa e a materialização cria força para que tudo aconteça. Isso é real para tudo que nos cerca, desde plantas, animais, crianças e principalmente nós mesmos. Todos captamos essas energias. Em suma, que possamos criar o hábito de usar frases mais positivas, que nos façam sentir melhor, tanto do acordar até o adormecer. Que utilize as palavras positivas com força, mentalizando-a de forma que elas se materializem e sejam auxiliares no processo individual da evolução, atraindo para nós mais situações felizes. A visão espírita, a palavra é a manifestação da alma e age como energia viva e vibrante, muito além de um mero som.
Ela materializa pensamentos, exerce profunda influência no ambiente e nos outros, e é considerada uma forma de caridade quando é usada para consolar e instruir. O Espiritismo ensina que a palavra traduz exatamente o que carregamos em nosso íntimo. Sendo assim, o seu poder se divide em duas vertentes fundamentais. A boa palavra, instrumento de luz e elevação moral. Tem o poder de reanimar, ensinar, amparar os aflitos e promover paz. Utilizá-la, pois, o bem é considerado uma palavra de caridade. A má palavra, quando carregada de ódio, fofoca ou pessimismo, atua como energia densa. Pode desequilibrar, semear a discórdia e ferir profundamente o próximo. Por materializar as vibrações de nosso coração, a doutrina espírita orienta a vigilância constante sobre o que fala. Palavras construtivas atraem vibrações de mesma sintonia, enquanto o cuidado com o que se emite é fundamento para o processo evolutivo. Agora eu achei um escrito de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo. Ela era mentora de Divaldo, e Joana diz o seguinte: eu vou falar um de Joana e vou falar um bem romanceado de Chico, bem romântico, e depois uma oração final. Poderoso veículo de comunicação, essa é de Joana. A palavra é instrumento que poucos utilizam como deveriam. A boa palavra ergue e consola, ensina e corrige, ampara e salva. A má palavra envenena, mata, enlouquece, desequilibra e fulmina as pessoas. Muitos falam sem pensar, gerando antipatia e fomentando crimes. Outros pensam sem falar e perdem as oportunidades edificantes de sustentar o ideal do bem e da vida. Falar por falar expressa desequilíbrio, tanto quanto calar, sempre denotando doentia introspecção. Dispõe-se desse abençoado instrumento para preservar a vida e enriquecê-la de bênçãos. É a palavra. Usa o verbo com sabedoria, ensinando, ajudando e impulsionando as pessoas ao avanço do progresso. Articula a palavra sem gritaria, nem desconcerto emocional, de modo que se te faça agradável, inspirando os que te ouvem, gerando simpatia em teu favor. A arte de falar é a conquista que todos devem lograr. Fala sobre o bem, o amor, a esperança, propondo a alegria entre as criaturas e ensinando-as a adquirir segurança pessoal no processo evolutivo. Agora vamos ver Chico. Chico sabiamente escreveu e eu achei um romantismo maravilhoso. Então eu vou falar bem romanticamente se eu conseguir, para que a minha fala se introduza no coração de cada um de vocês. As palavras sempre ficam. Se me disseres que me amas, acreditarei. Mas, se escreveres que me amas, acreditarei mais ainda. Se me falares da tua saudade, entenderei. Mas, se escreveres sobre ela, eu a sentirei junto contigo. Se a tristeza vier a te consumir, e me contares, eu saberei. Mas, se a descreveres no papel, o seu peso será menor. E assim são as palavras escritas. Possuem um magnetismo pessoal, especial, libertam, acalentam, invocam emoções. Elas possuem a capacidade
em poucos minutos, e cruzar mares, saltar montanhas, atravessar desertos intocáveis. Muitas vezes, infelizmente, perdemos o autor, mas a mensagem sobrevive ao tempo, atravessando séculos e gerações. Elas marcam um momento que será eternamente vivido por todos aqueles que a lerem. Viva o amor com palavras faladas e escritas. Mate saudades. Peça perdão, aproxime-se. Recupere o tempo perdido. Ensine-se. Alegre também alguém e ofereça um simples bom dia. Use a palavra a todo instante, de todas as maneiras, pois sua força é imensurável. Lembre-se sempre do poder das palavras. Quem escreve constrói um castelo e quem lê passa a habitá-lo. Que assim seja, hoje e sempre. Agora é a oração final, né? A oração final eu a encontrei. Eu tirei a marcação, eu encontrei a ela aqui. Um dos meus livrinhos, que eu sempre tenho alguns livrinhos assim de mais de 500 anos, e eu sempre vasculho eles quando vou preparar uma palestra, porque tira uma coisinha daqui, uma dali, outra dali, outra de lá. E essa aqui veio bem a cair. Diz assim: Oração diante da palavra, escrito por Memei e transcrita por Chico Xavier nesse livro aqui de autores diversos. O livro é Caminho Espírita. Então agora nós vamos fazer com que nossos pensamentos, nosso coração tenha momentos de reflexão para podermos refletir sobre tudo aquilo que estamos vivendo. Em nossas palavras, para o bem, para a felicidade, para a caridade. Que possamos então, Senhor, fazer com que a palavra seja uma semente de luz. Auxilia-me a cultivá-la. Não me permitas envolvê-la na sombra que projeto. Ensina-me a falar para que se faça melhor. Ajuda-me a lembrar o que deve ser dito e a lavar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera se lance no esquecimento. Onde a irritação me procure, induze-me ao silêncio. E onde late o incêndio da incompreensão ou do ódio, tá que eu pronuncie a frase calmante que possa apagar o fogo da ira. Em qualquer conversação, inspira-me o conceito certo que se ajuste à edificação do bem no momento exato e faze-me vigilante para que o mal não me use em louvor da perturbação. Não me deixes emudecer diante da verdade, mas conserva-me em tua prudência, a fim de que eu saiba dosar a verdade em amor, para que a compaixão e a esperança não esmoreçam junto de mim. Traze-me o coração ao raciocínio, sincero sem aspereza, brando sem preguiça, fraterno sem exigência. E deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade, hoje e sempre. Que possamos, Senhor, levarmos daqui tudo aquilo que se faz necessário. Que ao sairmos desta casa de bênçãos e de luz, que ela está emanando luz a cada um de vocês, neste exato momento, clarificante, perfumada, e assim, ao caminhar, leve contigo
para daqui e para a sua casa. Que assim seja. Que assim seja.